Boa noite, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul, inclusive pelo Facebook, por intermédio do aplicativo RPT Play. Está começando ao vivo mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise deste programa você assiste aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. Em tempo real, agora no Facebook, na página da Rede Petrópolis Televisão, você também pode assistir o nosso programa. É só baixar o aplicativo RPT Play no seu celular. Desculpa. Nossos programas já passados estão no YouTube. Para acessá-los, basta digitar no campo pesquisar o nome Dossiê História, abrindo assim a página. Clique então na logomarca e você poderá pesquisar nossas reprises em ordem cronológica. São 5 anos e meio de programação em temas variados, sempre direcionados à informação de notícias do momento, assuntos históricos e culturais, políticos e que servem também de referencial à pesquisa acadêmica ou ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 24 de janeiro de 2019, um programa ao vivo, e esse é praticamente o primeiro programa que eu faço depois das férias, né? Programa ao vivo, porque todos os demais programas de janeiro eu já deixei gravado em dezembro, como vocês devem ter notado na nossa programação. Portanto, esse é o primeiro programa ao vivo de janeiro. Vamos começar, então, pelo dia 24 de janeiro na história, e eu vou pedir a vinheta. O dia 24 de janeiro é o 24º dia do ano no calendário gregoriano. No Brasil, é o Dia Nacional dos Aposentados, da Constituição e da Previdência Social. Então, vamos começar. Lá no dia 24 de janeiro eu perdi um pouco a ordem cronológica aqui, mas eu vou tentar colocar essa ordem cronológica. 41 depois de Cristo, imperador romano Calígula, excêntrico e despótico sádico, é assassinado por seus insatisfeitos guardas pretorianos. A guarda então proclama o tio de Calígula, Cláudio, como imperador. Então, 41, no dia 24 de janeiro do ano 41 da nossa era cristã. Em 1438, no Concílio de Basileia, suspende o Papa Eugênio IV. Ele se envolve em conflitos políticos religiosos e se afasta para a cidade de Ferrara e depois Florença. Mas, com o apoio de Afonso Aragão, pôde retornar a Roma e assumir integralmente o seu papado. Essa era uma era dos antipapas, Félix V, Amadeu VIII de Saboia, e o Papa Eugênio era severo e feroz como um tigre, temido pela correção e justa palavra. Ele morre em 1447, vítima de envenenamento. Ele foi muito combatido porque instituiu uma série de modificações no Vaticano e instituiu também a ampla distribuição de hóstia consagrada na Casa dos Enfermos Graves, o hospital da época, né? Decretou o fim dos antipapas residentes em Avião e depois em Pisa. Então, muito odiado, porque era uma briga de poder, era uma quebra de braço, e ele conseguiu vencer essa quebra de braço. Em 1965, morre Winston Churchill, estadista britânico. Ele foi um dos líderes das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial.
E graças à sua teimosia e tenacidade, Churchill conseguiu quebrar o espírito derrotista dos políticos da época, que queriam destituí-lo e fazer um acordo com Hitler. E ele sempre rejeitou essa ideia. Se isso ocorresse, o Ocidente estaria submetido e dominado ao regime nazista, fascista e comunista. A história seria outra e de consequências imprevisíveis à democracia e ao mundo livre. Eu aqui estou inserindo o comunismo porque, se a Inglaterra tivesse caído, talvez ele não tivesse invadido a União Soviética. E aí teria feito um acordo com os soviéticos e a guerra teria acabado na Europa. Seria, então, a história seria outra, como eu estava falando, e de consequências imprevisíveis à democracia e ao mundo livre. A resistência inglesa foi de fundamental importância até para os Estados Unidos, pois sem os britânicos, a América não conseguiria resistir sozinha ao embate contra os alemães no leste, no Atlântico, e os japoneses no oeste, no Pacífico. Churchill é o maior político da primeira metade do século XX. O mundo democrático e livre tem uma dívida de gratidão para com a sua memória. Então, esse dia 24 de janeiro de 1965 é um dia muito importante para a humanidade, que deve reverenciar a memória de Winston Churchill. Em 2004, morre o jogador Leônidas da Silva, no dia 24 de janeiro de 2004, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. E Leônidas tinha o apelido de Homem Borracha e Diamante Negro. Esse apelido Diamante Negro foi obtido na década de 40 e foi, em sua homenagem, foi dado o nome de um produto de chocolate, uma pequena barra de chocolate chamada Diamante Negro. Foi em homenagem a ele. Essa barra de chocolate, todo mundo conhece, Diamante Negro, é uma barra muito popular, vendida em tudo quanto é lugar. Leônidas foi o maior jogador de futebol de sua época no Brasil e um dos maiores do mundo. Foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1938, com 8 gols. Em 13 de agosto de 48, em uma partida entre o São Paulo e o Juventus, no Pacaembu, Leônidas recebeu a bola estando de costas para o goleiro Muniz, que, ao se adiantar, ele levou a famosa bicicleta, ou seja, o Leônidas deu um chute no ar na bola, antes que ela caísse no terreno, e assim ele inaugura uma modalidade nova de jogada, até então não conhecida no futebol, fazendo um gol admirável. Nasce a famosa bicicleta. Leônidas, então, é o inventor, vamos dizer assim, ou autor da primeira bicicleta no futebol. Muito bem, acho que estamos encerrando aqui. Ah, não, ainda tem mais um aqui que eu acabei pulando a ordem aqui, que é muito interessante, a Revolta dos Malés, no dia 24 de janeiro de 1835, na cidade de Salvador, na Bahia. Ela é considerada uma das maiores revoltas da história do Estado da Bahia, porque foi vamos dizer assim, uma rebeldia, um levante dos escravos malés lá na Bahia. E vamos saber um pouco, então, dessa revolta. O resultado da revolta foi a instabilidade política do governo imperial brasileiro, que teria início a partir dos anos de 1830. Entre os acontecimentos da revolta, na época, estão a renúncia de Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, considerada aí a segunda independência do Brasil, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre esse assunto, considerada a segunda independência do Brasil. A regência provisória até 1840, quando Dom Pedro recebe a declaração de maioridade e obtém assim o direito de se tornar o imperador do Brasil. Então, aquela foi uma época muito conturbada,
Foi a passagem da abdicação de Dom Pedro I e passando pelas regências e, finalmente, o Dom Pedro II assume, através da sua maioridade, aos 14 para 15 anos, ele assume, então, o Império do Brasil como imperador do Brasil. Esse período também foi marcado por uma série de transformações lentas e graduais na estrutura política, econômica e social, bem como por uma série de revoltas que tinham por objetivo derrubar o poder vigente e favorecer o movimento republicano. As principais revoltas foram as Guerras dos Farrapos, 1835-45, na região sul, a própria revolta dos Malês, em 1835, na Bahia, a cabanagem, 1835-1840, veja só, tudo 1835. Na província do Pará, a Sabinada, 1837-1838, também na Bahia, né, e a Balaiada, 1838-1841, no interior da província do Maranhão. As principais motivações para a revolta dos Malês foram a luta pela libertação do povo negro de sua condição de escravos e a garantia da liberdade religiosa, porque eles estavam insatisfeitos com a imposição do culto católico. Na época, como escravos, eles eram obrigados a respeitar o culto católico. E eles queriam derrubar, eles tinham a religião muçulmana, e os muçulmanos são muito arraigados à crença deles, então uma das razões fortes da revolta foi exatamente essa obrigação de se submeter ao rito católico. O governo imperial, para estabelecer o seu próprio regime, eles queriam derrubar o governo e estabelecer um governo muçulmano, que garantisse a eles melhores condições de vida, se comparadas com as condições deploráveis e indignas em que eles viviam. Os envolvidos na revolta eram chamados de malês, porque a maioria deles eram negros praticantes do Islã. Falavam de Iorubá, a palavra malê tem origem no termo Iorubá e malê, que significa muçulmano, e tinham chegado diretamente da África, portanto, não tinham nascido no Brasil. Na Bahia, eles eram conhecidos como Nagôs, e o grupo de rebeldes contou com aproximadamente 600 homens. A partir de então, a repressão se tornou ainda mais dura. Os rebeldes sobreviventes receberam penas de diversos tipos, entre elas a deportação forçada ao continente africano, que foram 16 condenações à morte, apesar de apenas 4 pessoas terem sido executadas, e penas de açoites, que variaram entre 300 e 1.200 chibatadas. Apesar dessa circunstância, em 1866 foi organizado um batalhão de malês no Corpo de Voluntários da Pátria, na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Lutaram bravamente e lutaram com o seu próprio uniforme, inspirado nas vestimentas da região africana de onde provinham. Lembro que Caxias, quando assumiu o comando das forças da Tríplice Aliança, ele resolveu unificar o Exército Brasileiro. E então ele acabou, porque cada grupo de voluntários, os batalhões eram formados nas suas regiões, nas suas províncias. O líder do batalhão, que era normalmente num posto de coronel ou de tenente-coronel, eles financiavam, eles mesmos, com o dinheiro deles, eles financiavam esses grupos. Eram chamados voluntários da pátria. Então, quando Caxias chegou lá, que assumiu o comando, a primeira providência que ele tomou foi unificar o exército. Unificar e padronizar o soldado que lutava na Guerra do Paraguai, porque cada um tinha um uniforme. De cada província vinha um grupo com o seu uniforme da província. Então, isso gerava também uma grande confusão. E foi aí que nasceu o Exército com Caxias.
Quer dizer, o Exército, administrativamente falando, organizado como força militar, né? Porque até então o Exército brasileiro era um grupo de homens que não tinham uma atividade bélica, um exercício bélico, vamos dizer assim, efetivo, né? Eles eram mais capitães do mato, garantiam mais a segurança dos escravocratas que propriamente guarneciam o nosso território militarmente. Então, em função disso, os malês prestaram. E por isso que a Bahia tem essa cultura negra enraizada, porque eles se mantiveram unidos nas suas etnias e formaram grupos, vamos dizer assim, puros, né? Eu tinha um amigo negro que falava que ele era negro ariano. E é verdade, é a pureza ariana africana. Então, a Bahia tem isso muito sedimentado e muito marcante, mais do que a nossa região aqui no estado do Rio de Janeiro, onde nós tivemos escravos que vieram de todos os lugares do país, saindo das suas próprias etnias e foram se misturando com outras etnias. E aí foram formando uma geração que foi perdendo a identidade étnica. Por isso que a Bahia é marcante nessa identidade étnica. Muito bem, meus amigos, então agora vamos à nossa parte jornalística e eu vou pedir então a vinheta. Muito bem. Nós vamos começar, então, muitos eventos, muitos acontecimentos nesse início de janeiro, e não dá tempo aqui para nós podermos examinar tudo detalhadamente. Mas eu selecionei para o programa de hoje algumas situações que aconteceram nesse início de janeiro, envolvendo a posse de Jair Bolsonaro, os primeiros atos do governo dele e os acontecimentos que vêm se desenrolando. Então, eu destaco aqui, em primeiro lugar, esse incidente que está ocorrendo com o Flávio Bolsonaro, que há uma tentativa de gerar uma grande crise no governo do Jair Bolsonaro em função do seu filho. A imprensa tem dado um enfoque muito grande aos acontecimentos e essas denúncias que estão hoje na mídia contra o Flávio Bolsonaro. Então, nós vamos fazer aqui um pequeno resumo e vamos aqui descrever o que está acontecendo com essa situação do Flávio Bolsonaro, porque eu vejo que ainda tem muita gente confusa com essa situação e, às vezes, não consegue centralizar corretamente o que está acontecendo nesse caso do senador Flávio Bolsonaro. O alvo mais próximo é o senador recém-eleito Flávio Bolsonaro, que sofre um rastreamento, ou sofreu um rastreamento do COAF. O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Pode passar a imagem para mim, por favor? O COAF é um órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda, que tem a finalidade de disciplinar e aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências de atividades ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro. Flávio Bolsonaro, então, deputado estadual da Alerj, lá pelos idos de 2017, quando começam a aparecer essas movimentações financeiras. Ele aparece, então, numa lista de vários deputados estaduais do Rio de Janeiro que foram rastreados, então, por esse órgão, o COAF, e tidos como suspeitos de movimentações bancárias atípicas. Esse é o fato, suspeição de movimentações bancárias atípicas. Sendo que, no caso de Flávio, o COAF aponta que ele fez um pagamento de R$
e 16.839 de um título bancário da Caixa Econômica Federal. Isso era fácil de descobrir, mas o COAF jogou isso aí num monte de outros assuntos para confundir e criar uma dúvida na imagem do Flávio Bolsonaro. Um novo relatório do COAF analisa movimentações de Flávio Bolsonaro entre junho e julho de 2017. Foram, na realidade, 48 depósitos na conta do então deputado estadual, todos no valor de R$2.000. Flávio, em entrevista à televisão, justifica que esses depósitos seriam por conta de um recebimento de parte de pagamento de um imóvel que ele tinha vendido ao ex-atleta Fábio Guerra no valor de R$2 milhões. Então, aqui a história é muito simples. Ele explicou isso num programa de televisão. Ele comprou um apartamento através de um financiamento da Caixa Econômica Federal, no valor de R$1.016.000. Quando saiu o crédito, esse crédito passou direto para a empresa construtora para quitar o preço do imóvel que ele havia comprado dessa construtora. E ele passou, então, a dever à Caixa Econômica Federal, ao financiamento imobiliário que todo mundo conhece, todo mundo sabe como é que funciona. Tempos depois, ele vende esse imóvel para esse ex-atleta, Fábio Guerra, por R$2 milhões e pouco. E aí, uma parte desse dinheiro ele recebe à vista. E ele alega que essa entrada, ou esse sinal, o valor dessa parcela que deve estar prevista lá na escritura, foi pago em dinheiro a ele. Ele se encontrava na Alerj quando recebeu esse dinheiro. E foi, então, num caixa eletrônico para fazer o depósito desses R$98 mil. Quando ele chegou lá para fazer o depósito no caixa eletrônico, ele teve que se submeter às regras do banco. O banco só aceita o depósito eletrônico, aquele dinheirinho que a gente bota no envelope e põe na máquina. Ali só depósito de R$2 mil. Então ele fez seguidamente, naquele mesmo momento, vários depósitos de R$2 mil. Parece que no dia seguinte ele também continuou complementando esse valor. Enfim, foi a opção que ele escolheu. E ele explicou isso, né? Então, o que cabe a ele explicar, que foi a movimentação financeira, ele explicou. Naturalmente que isso aí vai ser objeto de investigação pelos órgãos competentes, mas, pelo menos, a explicação dele é plausível. E ele mostrou que tem a escritura lá. E parece que o Fábio Guerra, esse ex-atleta, parece de vôlei, ele já confirmou que realmente fez um pagamento em dinheiro à vista ao Flávio. Agora, paralelamente a esse fato, o ex-assessor do deputado Flávio, do então deputado Flávio, hoje senador da República, Flávio Bolsonaro, o ex-assessor dele, de nome José Carlos de Queiroz, teve movimentação de R$1.200.000 em suas contas bancárias. Posteriormente, o Ministério Público Estadual relacionou ligações do ex-assessor de Flávio Queiroz com a milícia do Rio de Janeiro. E, por coincidência, no grupo de milicianos suspeitos de terem assassinado Marielle Franco. Então aí se fechou um grande enigma, porque agora começam a derivar suspeitas as mais sinistras possíveis, envolvendo o Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, quer dizer, indiretamente envolvido com milícia, com assessor que faz movimentação financeira, a suspeita de rachadinha, que é esse tal expediente que muitos deputados na Alerj faziam, rachando o salário dos seus funcionários, exigindo que eles devolvessem a metade. Enfim, uma série de situações que nada tem a ver com ele. Então, nós fizemos um estudo sobre essa matéria e fizemos um posicionamento.
E a gente conclui o seguinte: a despeito da nebulosa e intrincada situação em que se envolveu Flávio Bolsonaro, senador da República e filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, o fato é que o quadro atual, momentâneo, indica que o Queiroz teve, de fato, uma movimentação de entrada de dinheiro em sua conta bancária de um pouco mais de R$600 mil e saída de igual valor, totalizando, assim, uma movimentação financeira, porque a movimentação financeira é o que entra e o que sai, pouco mais de R$1.200.000, gerando suspeita da famosa Operação Rachadinha na Alerj. Então, há uma suspeita de que ele recolhia dos funcionários esse dinheiro e passava para o Flávio Bolsonaro. Não acredito que essa movimentação de 600 mil chegue a bater com a metade dos salários. É uma questão até matemática de conferir. Mas descobriu-se ainda uma série de cheques do Queiroz suspeitos de se relacionarem à movimentação financeira dele com a milícia. Então, pelo menos aí já tem um outro caminho investigatório. De onde provém esse dinheiro que o Queiroz movimentou? Teria sido da metade dos salários dos funcionários do Flávio Bolsonaro, ou teria sido dinheiro envolvendo agiotagem e outras coisas mais, atividades ilícitas da milícia no Rio de Janeiro. Flávio, até agora, justificou as suas provas dos 48 depósitos em caixa eletrônico na Alerj. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga e devassa a vida do Flávio para ligar provas relacionadas à Operação Rachadinha e a suspeita de ligação com a milícia. Agora, concluindo, Flávio terá o ônus de demonstrar materialmente a origem dos 48 depósitos, sua conta bancária. Esse é um ônus que vai caber a ele na investigação. E o Ministério Público o ônus de investigar e provar a existência de cruzamento de movimentação financeira de Queiroz para Flávio. Então, essa situação é simples assim. O que há hoje é isso. O Ministério Público investigando de um lado e o Flávio apresentando a documentação do outro. O resto é conversinha de Facebook e especulação da Globo, que tenta, a todo custo, envolver Flávio e o presidente Jair Bolsonaro em um escândalo de corrupção e, assim, desestabilizar o seu governo. Tenta, estou falando isso, tenta. Jair Bolsonaro adiantou à mídia, antes de assumir, que cortaria as verbas da Globo. Sabe-se que a situação financeira da Rede Globo Televisão é crítica. Deve ao fisco uma fortuna. Só ao fisco deve 2 bilhões. E tem ainda uma dívida enorme com o BNDES. E não tem como pagar. Por isso, força-se uma situação de escândalo com a família Bolsonaro para que o governo, de alguma forma, negocie um acordo privilegiado de rolagem de dívida com o governo. Estamos diante de uma trama urdida entre hienas para devorar a família Bolsonaro. 4 personagens dessa alcateia avançam com ferocidade. PSOL, PT, que vão começar agora, no retorno da Câmara Federal, os deputados federais vão fazer forte oposição ao governo, vão pedir CPI, vão falar nisso o tempo todo, vão obstruir a pauta do governo, vão fazer e vão acontecer. E ainda nós temos aqui também, nessa alcateia, organizações Globo e a banda bolivariana do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. No Estado do Rio de Janeiro tem um grupo de promotores, de procuradores, que são ligados ao PSOL, que são ligados ao PT, que são bolivarianos. E eles estão por trás desta situação toda. São eles os investigadores
dessa situação. Sem falar também nos bolivarianos do COAF. Então, esse é o quadro. Há uma tentativa de desestabilizar o governo por interesses múltiplos. Tá? É a alcateia que está aí. Mas nós devemos ter muita cautela e aguardar o avanço das investigações para melhor analisar os fatos. Por enquanto, não há nada a não ser uma tempestade em copo d'água e uma grande suspeita que se criou em torno da figura e da imagem de Eduardo Bolsonaro. Melhor dizendo, Flávio Bolsonaro. Eduardo é o deputado federal por São Paulo. Muito bem, então vamos agora mudar de assunto e vamos à Venezuela. Há pouco tempo até entrevistei aqui um venezuelano que tem um restaurante aqui em Petrópolis. No dia da entrevista, eu não sabia que ele era dono de um restaurante. Ele tem um restaurante na rua Dom Pedro I. E ele fugiu de lá porque não estava aguentando mais. E foi uma entrevista que nós fizemos num dos programas, acho que no início do mês de janeiro. O primeiro programa de janeiro foi dele, primeiro ou segundo, não me lembro bem. Depois, se quiserem assistir, é só acessar lá o YouTube, nosso programa no YouTube. Então, temos aqui agora mais uma matéria: Exército de Libertação Nacional, composto por altas patentes militares que se rebelaram contra Maduro. Vamos ao vídeo desses militares. Respetado pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional, soy el general de división del Ejército Libertador Jesús Alberto Milano Mendoza, acompañado de un grupo de profesionales activos, incluso a nivel nacional, para decirles que no podemos seguir siendo indiferentes ante el inmenso reclamo social que de hambre y miseria recorre nuestras calles, manifestado por el pueblo en los últimos años en innumerables protestas pacíficas brutalmente arremetidas por la dictadura, con un saldo de más de 160 jóvenes asesinados e innumerables heridos. Esta dictadura pretende consolidar un modelo comunista en nuestra patria y no lo vamos a permitir. Rechazamos rotundamente las recurrentes violaciones de los derechos humanos, el golpe de Estado continuado por parte del Tribunal Supremo de Justicia para favorecer al régimen, la corrupción moral, que es la fuente de todos los modos de corrupción que se cometen impunemente en el país, cuyas consecuencias están a la vista de todos: inseguridad, hambre, falta de medicamentos, miseria y la intromisión de extranjeros del gobierno cubano. Muito bem. Aqui nós temos uma observação a fazer sobre essa situação da Venezuela. Maduro se encontra nos estertores da agonia. Agora, não haverá invasão. Nem Estados Unidos, nem o Brasil e nem a Colômbia vão intervir militarmente. Mas, politicamente, o apoio será total. Por que não se vai invadir a Venezuela? A Venezuela hoje é um país que é disputado geopoliticamente por forças comunistas e forças democráticas. Se a América invadir a Venezuela, nós vamos criar um sério atrito com a Rússia. Sério atrito com a Rússia e todas as forças da esquerda radical. E isso não interessa para a América do Sul. Brasil e Estados Unidos e a Colômbia mantêm estreitos contatos em área de inteligência e de segurança e estão pautando as suas ações não só em inteligência, como também em apoio aos rebeldes e à população. Veja-se que ontem houve uma grande manifestação, ontem ou anteontem, parece, houve uma grande manifestação lá em Caracas, que levou milhões de pessoas nas ruas. Essa manifestação está sendo, vamos dizer assim, apoiada por inteligência
dos 3 países. Não pensam vocês que isso é só uma coisa espontânea. Está havendo uma organização. Então, esses países interessados na queda do Maduro, porque ele é um tirano, ele tem que sair, não tem jeito. Eles estão usando a inteligência e dando um apoio indireto a esses militares. Aumentou o número de militares rebeldes lá na Colômbia, na Venezuela. Por quê? Porque Brasil e Estados Unidos e a própria Colômbia garantem exílio para esses militares se, por acaso, falhar a tentativa deles de fazer o contragolpe. Então, o que se prepara é, internamente, um contragolpe feito pelos próprios militares e pelo próprio povo venezuelano contra as forças de Maduro. E Maduro, a cada dia, está mais debilitado politicamente. E vai chegar um momento que a sua segurança pessoal ficará comprometida. Agora, interessante observar que esse ponto de inflexão da resistência venezuelana, do povo venezuelano, foi a eleição de Bolsonaro. A eleição de Bolsonaro e a perspectiva de o Brasil mudar a sua visão estratégica em relação à Venezuela deixou o Maduro bem vulnerável. Tanto que o Maduro, ao saber da eleição de Bolsonaro, tentou se aproximar dele, fez elogio, parabenizou, enfim, tentou fazer um contato, mas o Bolsonaro, de cara, já afastou qualquer possibilidade de conversa com ele. Tem um outro aspecto também, que o político Juan Guaidó, que é o presidente da República interina, declarou-se, né, presidente da República interino da Venezuela, e ele é o atual presidente da Assembleia Nacional. Então, ele diz, o Maduro tem que cair, a Assembleia Nacional vai ter que se reunir, e nós, então, vamos fazer um governo de transição e eleger um novo presidente. É esse Juan Guaidó. Ele não está sozinho. Brasil, Colômbia, Estados Unidos estão apoiando. Vários países da América do Sul, Argentina, o Paraguai, o Chile, estão apoiando. O Peru também está apoiando. E Nações Unidas já declarou que não aceita a eleição de Maduro, e outros países da Europa também já rejeitam o Maduro. Quer dizer, então ele está ficando isolado no mundo, ele vai ter que renunciar, não tem jeito. Maduro, inclusive, fez uma coisa sui generis. Como ele não tinha maioria na Assembleia Nacional, ele montou uma outra Assembleia, decotou os poderes da Assembleia Nacional e deu poderes a essa Assembleia que é feita pelos bolivarianos que são submetidos e subjugados a ele. E eles é que decidem tudo lá. Quer dizer, é uma brincadeira, né? É uma assembleia paralela de bolivarianos para neutralizar o poder legítimo da Assembleia Nacional. Bom, agora vamos passar a um outro tema. Hoje eu estou fazendo um programa solo, nós vamos ficar hoje nessa parte jornalística. O discurso do Bolsonaro em Davos, a despeito da visão retorcida de parte da imprensa, Bolsonaro foi reconhecido como líder da América do Sul e homenageado com destaque pelas personalidades europeias. Em discurso de encerramento, após um jantar com várias personalidades e chefes de Estado, havia inclusive alguns monarcas ali, chefes de Estado, estavam lá. Bolsonaro agradeceu a atenção dispensada ao Brasil. Vamos ao vídeo, que é muito interessante essa fala dele. Boa noite. Mr. Frank me disse há pouco que aqui tem 23 trilhões de dólares. O Brasil só precisa de 10% disso. Good evening.
Mr. Larry Fink told me that here we have $23 trillion. Brazil only needs 10% of that. Bem, o Brasil mudou o governo. Brazil has now a new government. Nós queremos restabelecer a confiança que os senhores tinham em nós há pouco tempo. We want to reestablish the trust that you used to have in us up Por until isso, recently. fizemos uma boa equipe para poder administrar o nosso país, em especial na economia. This is why we have set up a good team in Brazil so we can administer the country, especially with our economic team. Estávamos há pouco flertando com a esquerda We used to be flirting with the left-wing parties, e a população diz que não quer mais o populismo. but the population told us they no longer want populism. Pode ser um pouco forte, mas também não quer o comunismo. It might be a harsh word, but they don't want communism either. A esperança passou para o nosso lado e nós temos um compromisso de transformar essa esperança em realidade. Hope then is on our side, and we do have the commitment of changing this hope into our new society. A minha equipe sabe o dever de casa que tem que ser feito e nós esperamos obter esse apoio do parlamento. My team knows every homework that has to be done, and we hope to have the support from our parliament. Todos nós ganhamos com isso. Eu quero o bem do Brasil, mas quero o bem do mundo. All of us know that. I want all the good for Brazil, but I want all the good for the world. Respeitando os contratos, We want to honor the contracts. fazendo de verdade o dever de casa, que passa por reformas como a da Previdência, entre outras. We want to do our homework. We have to go through reforms, such as the pension fund scheme reform. Nós esperamos conseguir o ponto de inflexão e mudarmos realmente o destino do Brasil para o bem de todos nós, que sei que vocês querem muito bem o nosso país chamado Brasil. We want to reach our turning point, and I also know that you all want all the best for the country, which is what we want in the end of the day. Por isso, meu muito obrigado pela oportunidade de fazer uso da palavra. This is why I'm very thankful to be able to say these few words to you. A minha confiança nos senhores também é muito grande e sabemos o tamanho da nossa responsabilidade. Afinal de contas, o Brasil é a 8ª economia do mundo. I am fully trusting you, and I know how big my responsibility is because my country has the 8th economy in the world. Já que tem muitos economistas aqui, o nosso ministro Paulo Guedes é conhecido por grande parte dos senhores. Since I know there are many economists here, our Minister Paulo Guedes is a person known to all of you. É a primeira vez no Brasil que ele empresta o seu capital para um projeto político para mudar o destino do Brasil. It is the first time that he is lending his, you know that you all want all the best for the country, which is what we want in the end of the day. Por isso, meu muito obrigado pela oportunidade de fazer uso da palavra. This is why I'm very thankful to be able to say these few words to you. A minha confiança nos senhores também é muito grande e sabemos o tamanho da nossa responsabilidade. Afinal de contas, o Brasil é a 8ª economia do mundo. I am fully trusting you, and I know how big my responsibility is because my country has the 8th economy in the world. Já que tem muitos economistas aqui, o nosso ministro Paulo Guedes é conhecido por grande parte dos senhores. Since I know there are many economists here, our Minister Paulo Guedes is a person known to all of you. É a primeira vez no Brasil que ele empresta o seu capital para um projeto político para mudar o destino do Brasil. It is the first time that he is lending his human capital for the benefit to change the future of Brazil. Eu muito obrigado a todos os senhores e peço a Deus que estejamos no caminho certo. Thank you very much, and I pray to God that we are going in the right track. Não? Muito bem, então nós agora acabamos de ouvir o discurso do Bolsonaro lá em Davos, né, na despedida, né, o jantar de despedida, de encerramento daquele evento, né, que reuniu o mundo capitalista. O Brasil está fazendo um esforço enorme para poder aumentar as suas divisas. Exportação, aumentar o emprego, a nossa riqueza, a nossa geração de riqueza. Nós estamos agora numa onda que eu espero que continue por muito tempo,
uma onda capitalista, uma onda de produção, de produzir, de geração de empregos, de geração de riqueza. Vamos torcer para que isso tudo dê certo. Agora, mudando para outro assunto, para outro polo, ainda vou voltar aqui ao caso do Flávio Bolsonaro, mais particularmente em relação a essa armação entre a Rede Globo de televisão e o Procurador-Geral do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Está uma verdadeira caça às bruxas. O jornalista, vou até pedir para colocar a foto, para que vocês vejam. O jornalista recebe informações sigilosas do Procurador-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, Evandro Gus, simpatizante do PT, todo mundo sabe disso, para vazar à imprensa e criar pânico na família Bolsonaro. Isso aí, o que o Otávio Guedes, que até é um jornalista que eu respeito, e ele é jornalista da Globo News, e tem várias edições durante o dia. Mas isso aí, para mim, é a imprensa marrom. O patrão dele está mandando ele fazer isso. Na realidade, a Globo está correndo atrás de dinheiro. Então, ele se reúne lá com o Petralha, e aqui, ó, as informações são essas, tal, ele passa tudo de bandeja para o Otávio Guedes, porque é exatamente a Rede Globo que está manipulando toda essa campanha contra a família Bolsonaro. Então, está aí o flagrante fotográfico da reunião do Otávio Guedes com o Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Evandro Gus. Agora, passando aqui para um outro assunto, esse início de ano está demais. Eu nunca vi um início de ano com tanta confusão, com tanta fofoca, com tanta coisa acontecendo. Deputados do PSL na China, foto com as imagens de líderes comunistas, e também eu tenho aqui depois o vídeo do Olavo de Carvalho. Esses novos deputados empolgados com um convite de uma empresa chinesa que bolou o sistema de reconhecimento facial, que é hoje a grande coqueluche lá na China. A executiva, as empresas, deixa eu ver aqui como é que é o nome, é a SenseTime e a Meg7, 7 romano, ou Meg-VI, ou Meg-Vi, não sei. São negócios de bilhões de dólares. Na realidade, isso aí é um sistema de reconhecimento facial chinês. Isso para o Brasil seria péssimo. Se para a China já é péssimo, porque lá é um regime comunista, todo mundo tem que estar fichado, todo mundo tem que estar identificado, e eles têm um controle das pessoas lá, até na hora de ir ao banheiro você tem que pedir permissão às autoridades chinesas, e eu já vi grupos de chineses aqui, de jovens executivos, como eu vi muito na Amazônia, lá em Manaus, na hora que eles jantavam, tinha sempre um fiscal do partido junto com eles, o sujeito mais velho, a gente vê que ele estava sempre fiscalizando tudo e vendo a conversa deles. Eles não andam nunca sozinhos em lugar nenhum do mundo. Então, esse controle o chinês quer vender para o Brasil. E esses deputados, que são patos novos na lagoa, sabe como é que é pato novo na lagoa? O jacaré vem e come, né? Então, eles não conhecem nada, não conhecem a malícia nem a maldade, e foram lá, todo empolgado, fazer uma viagem à China. E isso tudo, essas empresas estão querendo comprar, de alguma forma, indiretamente, a simpatia deles, para que na hora que eles forem apresentar algum projeto lá no Congresso, já preparar o lobby para isso. E essas pessoas, inocentemente, sem conhecer a profundidade da coisa, foram para lá. Aí, o grande guru da direita, o guru do presidente Jair Bolsonaro, simplesmente editou um vídeo e lançou uma crítica contundente contra esses deputados. Vamos assistir, então, a crítica do Olavo de Carvalho, que depois gerou uma reação mais violenta ainda deles, deputados, que eu vou voltar
Hoje não vai dar tempo, em outra oportunidade, talvez na semana que vem, eu retorne aqui com maiores elementos, inclusive com a resposta desses deputados. Algumas até com impropérios que eu vou ter que censurar. Mas vamos lá, vamos ao Olavo de Carvalho. É esta viagem de meia dúzia de senadores e deputados do PSL à China para negociar com a China a instalação do sistema de reconhecimento facial nos aeroportos. A firma que trata disso, a Huawei, é altamente suspeita. O representante dela já foi preso na Polônia, no Canadá e nos Estados Unidos por atividades de espionagem. Ora, instalar esse sistema nos aeroportos brasileiros é entregar ao governo chinês as informações sobre todo mundo que mora no Brasil. Inclusive, especialmente, alguns refugiados chineses que estejam aí. A partir da hora que esse negócio for instalado, esses refugiados chineses podem se considerar mortos. Né? Então, estes deputados, eu vou até ler o nome de alguns aqui, esses camaradas não sabem absolutamente. Eu digo, o problema do Brasil é a ignorância, é o analfabetismo funcional, é a presunção dos semi-analfabetos. E está aqui os semi-analfabetos. Soraya Tonique, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Tio Trutes, Felício Laterça, Bibo Nunes, Charles Evangelista, Marcelo Freitas, Sargento Gurgel e Aline Sloitias. Né? E tem aqui a delegada Sheila. Escuta, gente, o que vocês sabem do sistema chinês? Vocês sabem o que é o Laogai? Vocês sabem o que é a rede de campos de concentração que tem na China? Vocês sabem o que é essa firma Huawei? Tá certo? Vocês estão fazendo uma loucura. Vocês estão entregando o Brasil à China. Ao poder chinês. Você acha, aqui tem um idiota que diz, tem uma lei tal passada no governo Temer, é adequada para a defesa dos brasileiros contra a violação dos seus dados. Você acha que uma leizinha brasileira vai controlar o sistema de informação chinês? Vocês são idiotas, meu Deus do céu. Vocês têm ideia da extensão da tecnologia chinesa de controle comportamental? Vocês não estudaram nada disso e nem querem estudar. Estão achando lindo porque foram convidados para ir para a China. Esse é um bando de caipira. Inclusive você, Carla Zambelli. Nunca vou te perdoar isso aí. Já te ajudei muito, já te apoiei muito. Se você não sair desse negócio, eu não falo mais com você. Tá? Aqueles que têm alguma consciência que estão metidos no meio disso, vê se acorda, gente. Agora, também pergunto, cadê o executivo? O executivo vai deixar esses caras irem para lá para entregar o Brasil ao poder chinês desta maneira? Por que vocês não estudam esse caso? Por que foi preso o agente dessa firma na Polônia, no Canadá e nos Estados Unidos? O que aconteceu? Não vão nem investigar, não estão sabendo de nada. Pegam uma porcaria do governo Temer e acho que isso vai nos defender contra o maior sistema de informação que tem no mundo. Vocês são uns palhaços mesmo. A segunda coisa que não estaria acontecendo é a vinda da CNN para o Brasil. Por quê? Está na cara que a mídia brasileira inteira é inimiga do governo, é inimiga do presidente Bolsonaro e é amiga do seu assassino, amiga daquele que tentou assassiná-lo, porque toda a mídia já tentou encobrir o cara, dizendo, não, é um lobo solitário, não tem conexões, etc, etc. Ou seja, estão acobertando exatamente como acobertaram o Foro de São Paulo durante 16 anos. Reafirmo, as organizações de mídia do Brasil são organizações criminosas, profundamente ligadas ao Foro de São Paulo, que é o quê? O poder das Farc, gente, o poder do narcotráfico, o poder da guerrilha, o poder das organizações de sequestradores. A mídia protege isso. Vocês todos. Agora, não basta isso, precisa de CNN para contratar mais 400 jornalistas. E o governo permite isso aí. E eu sou o guru dessa porcaria. Eu não sou o guru de merda nenhuma. E essas ideias, as pessoas não teriam sequer coragem de apresentar essas ideias. Mas não apenas apresentaram, como estão realizando. Esse é o Olavo de Carvalho. Esse cara é muito inteligente. Ele tem umas tiradas interessantíssimas. Olha, minha gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu aqui só quero deixar aqui uma mensagem para o Daniel Silveira, que é o nosso deputado federal aqui de Petrópolis, que também estava nesse grupo aí que foi à China. Daniel, é bom dar uma repensada nisso aí, tá? Você sabe que eu sou teu amigo, fui seu eleitor, votei em você e
não estou feliz com essa situação, não. Eu acho que você deveria dar uma repensada nisso. Enfim, você hoje é uma autoridade, um deputado federal, você atende à sua consciência, mas não sei, acho melhor você fazer uma reflexão. Semana que vem eu volto sobre esse assunto com mais detalhes. Um abraço a todos, agradeço a atenção, agradeço a preferência da audiência e lembrando que o nosso programa estará em reprise domingo a partir de 9 horas da manhã. Um forte abraço a todos e até a semana que vem com uma nova atração.